Solo Leveling. Ragnarok capítulo 06. Sun Tzu tinha 1 ano no dia em que finalmente deu seus primeiros passos. Como todas as famílias, a casa de Sou era muito caótica. Exceto que a dele era um pouco diferente das outras. Que querido? O Sou. Nosso Sou. O que aconteceu com ele? A mãe de Sou, Shain, gritava em descrença. Ele está voando. O quê? O Sou está voando pela casa. Sou dera seus primeiros passos no ar, não no chão. Na verdade, aquele era um dos poderes especiais que Sou herdara de seu pai, Sung Jinwoo, o poder do governante. Que saudade daquele tempo! Disse Beru. Sou, de 1 ano, aprendeu a voar antes mesmo de andar. Naquela época, Beru chorou profusamente, dizendo que estava presenciando o nascimento de um herói das lendas. Mas a Terra era um mundo muito pacífico quando tudo aquilo aconteceu. O poder que Sou herdou tinha a intenção de causar destruição, inútil em um mundo de paz. Não só era inútil, como também podia fazer da vida dele um inferno. Sung Jinwoo decidiu selar esse poder até que Sou pudesse controlá-lo. Agora que os apóstolos do Zitarin estão invadindo a Terra. Agora é a hora de liberar o poder do jovem mestre que foi selado. Habilidade. Poder do governante NVL. 1. Habilidade ativa. Não consome mana. Você pode afetar objetos fisicamente sem tocá-los. Ignorando o confuso Beru, Sou arremessou a flecha que segurava com a mão invisível na direção oposta. Fique com isso para você, Fvip. Gvu. Você matou o arqueiro Goblin. O arqueiro Goblin caiu como uma flecha presa na garganta. Foi então que o outro Goblin atrás dele ficou assustado, virou as costas e começou a fugir. Tac. Gvu. Ele achou mesmo que eu deixaria fugir. Sou imediatamente o perseguiu e pegou o impacto no chão. Gvu. Sou conseguiu passar por cima do Goblin em fuga com um único salto. Os olhos dos dois, confusos, se encontraram no ar. Queek. Assim como sua força aumentou, é claro que seu poder de salto também aumentou. Você vai se acostumar com isso em breve. Beru voava com um sorriso no rosto explicando tudo para Sou, que atingiu a cabeça do Goblin com um machado. Pov. Kick. Você matou o batedor Goblin. Sou matara 2 Goblins em um instante. Ele limpou o sangue de Goblin do rosto com as costas da mão e olhou em volta. No começo ele achava que não poderia ficar lutando, mas agora entenderá que aquele mundo nunca seria amigável com ele. Olhares malignos se espalhavam por toda a cidade em ruínas. A pressão exercida por eles ativava o atributo de sentidos do Sou. Tem muitos, sim. Muitos. Esta é a Terra da Morte. Um mundo que há muito tempo estava abandonado. Depois de todo esse tempo, monstros selvagens construíram seus ninhos aquilo. O sorriso de Beru ao explicar aquilo continha um quê de malícia. Se não fosse por ele estar naquela versão chibi, seria difícil de não supor que ele era o dono daquele mundo. Mas agora... Ber abriu seus braços curtos e falou com orgulho. Finalmente, o verdadeiro dono desta terra voltou. Pegue de volta a terra que foi tomada por aqueles invasores tolos com seu próprio poder. Ding. Naquele momento, uma nova janela de missão se abriu na frente de Sou. Missão. Sobreviva. Os moradores da masmorra das sombras nunca o reconhecerão como o dono desta terra porque você é fraco. Prove-se digno sobrevivendo pelo tempo necessário. Tempo necessário. 4 horas. Tempo restante. 4 horas 0 minutos 0 segundos. Sobreviva. Depois de ler a missão, Sou franziu os olhos. Foi então que voou. O comandante Goblin usa item Cornó para chamar seus lacaios. O centurião Goblin usa item Cornó para chamar seus lacaios. Kiik. Voou. Junto com o som dos cornos, os goblins escondidos por toda a cidade começaram a aparecer. Mas, mesmo que Sou tivesse imaginado que haveriam vários deles, aquilo era demais. O garoto fez uma expressão de incredulidade. Isso só pode ser brincadeira, né?
Vou precisar sobreviver 4 horas a isso. Claro, você não precisa matar todos eles. Por enquanto, o jovem mestre ainda está no nível 3. Tente achar uma forma de sobreviver. Se você lutar muito, naturalmente subirá de nível e se tornará mais forte. Bersemi cerrou os olhos e levantou o polegar em um joinha. Ele sorria como um pai que vê, com orgulho, o seu filho crescido. Mas precisava mesmo ser desse jeito. Contudo, não é como se Soul fosse ter tempo para ficar pensando naquilo. Givu. Os goblins estavam se aproximando. Tu. Soul rapidamente pegou o segundo machado da mão do goblin que acabara de matar. Item. Machado de pedra do goblin. Dificuldade de aquisição. E tipo. Machado. Poder de ataque mais 5. Machado usado por goblins. As informações do item flutuavam acima dele. Agora tem um para cada mão. Segurando um machado de pedra em cada mão, os olhos de Soul estavam brilhando. Mas isso não significava que o garoto não estava ansioso. Os goblins que avançavam na direção dele também carregavam armas similares. Soul imediatamente abriu a janela de status e investiu todos os 5 pontos de atributos disponíveis que tinha em força. Força. 15, 20. As mãos de Soul segurando os machados parecia mais forte. O atributo força aumentara sua força e velocidade. Considerando que começara com a força em 10, ele agora estava o dobro mais forte. Com essa força Soul percebeu que poderia pular ainda mais alto. Vosh. Usando sua nova força, Soul se virou e começou a fugir. Ele precisava achar algum lugar em que tivesse a vantagem para enfrentar tantos inimigos ao mesmo tempo. Keek. Você é incrível. Até os fracos precisam achar sua forma de lutar. Parece que estou assistindo uma larva de formiga rolar pelo chão pela primeira vez. A visão daquilo parecia ser algo repugnante. Enquanto Soul corria, ele se lembrou do Beru que virá alguns dias e, de repente, sua obsessão por formigas não parecia mais ser tão grande assim. Quando eu voltar para casa, a primeira coisa que farei vai ser queimar as pinturas de formigas. Soul decidiu que, a partir de agora, sua nova obsessão seriam tamanduás. O efeito do aumento no atributo força era fácil de sentir. Segurando um par de machados, Soul correu descontroladamente. Vosh, pov. Soul acertara um goblin com o machado da mão direita. Tu. E então batera no pescoço de outro com o machado da mão esquerda. Vó, pov. Então ele se virou e atacou o goblin que estava no seu encalço. TSSSH. E cortou a garganta dele. Você matou o atacante goblin. Você matou o lanceiro goblin. Soou 2 deles de uma vez, mas o preço por isso foi assustador. Machados e lanças voavam de todas as direções. E o alvo de tudo aquilo era Soul. O garoto, infelizmente, só conseguiu desviar de metade dos projéteis. Tump tump tump. Urri. HP. 160, 190. Aquilo tinha sido doloroso. Quanto mais feridas surgiam no corpo de Soul, menor ficava seu HP. No entanto, o garoto cerrou os dentes e correu na direção dos goblins. Vosh, tu. Baio. Desta vez, Soul matara 3 deles, mas também fora atingido 4 vezes. HP. 118, 190. Vosh. E mais um goblin ficava sem sua cabeça. Mas o preço disso tinha sido tomar 3 ataques. HP. 84, 190. Antes que se desse conta, Soul já tinha perdido mais da metade do HP. Era de se imaginar que o corpo dele estivesse com feridas e sangue por toda a parte. Mas, naquele instante, Ding. Você aprendeu a habilidade. Tenacidade NVL. 1. Eu ganhei uma habilidade. Os olhos de Soul se arregalaram. Normalmente, os caçadores passavam suas vidas inteiras só com as habilidades que ganhavam ao despertar. Para ganhar novas habilidades, era preciso conseguir uma das muito raras e caras pedras rúnicas. E imaginar que ele ganharia algo tão precioso quanto uma habilidade no meio da batalha. Habilidade. Tenacidade LV1. Habilidade passiva. Não consome mana.
Você tem uma tenacidade inacreditável. Aumenta a defesa a ataques físicos em 20%. Soul sentiu o efeito da habilidade antes mesmo de verificar a descrição dela. A dor das feridas em seu corpo foi aliviada em um instante. G. Naquele instante, ao perceberem que Soul não era invencível, os goblins gritavam e pareciam cercá-lo por todas as direções. Ao mesmo tempo, cornos soavam, chamando mais goblins de todas as direções. Ouvindo Quilo, Soul se escondeu atrás de um pilar e prendeu a respiração. O Kidor Beru, por sua vez, bateu os pés em apreensão. Que está doendo muito, jovem mestre? Só está doendo porque você ainda é fraco. Mas o Douro fará mais forte. Já estou tão orgulhoso de te ver ganhar uma habilidade nova depois de ter apanhado tanto. Soul, que estava tentando estancar o sangramento de uma ferida com a mão, olhou para Beru. Que? A formiga minúscula sorria e voava alegremente ao redor dele. Será que dava para me ajudar? Soul ainda se lembrava de como Beru era um ser muito forte. Forte o bastante para ter esmagado aquele lobo com uma mão. Na verdade, Soul não conseguia nem imaginar qual seria a verdadeira força de Beru naquela época. No entanto, depois que seu corpo ficara menor, ele parecia não ter intenção de ajudar Soul. Mas isso se devia ao estado em que Beru se encontrava. É claro que eu queria te ajudar. Mas preciso conservar minhas forças o máximo possível para retornar para onde o meu rei está esperando por mim. Beru estava tentando recuperar a própria força para voltar para o campo de batalha da guerra. Isso porque Sung Jinwoo, que recarregaria os poderes de Beru automaticamente, estava muito longe. Além disso, se eu participasse da batalha, a quantidade de experiência que o jovem mestre ganharia seria muito reduzida. Acho que você deveria tentar matar mais um deles e subir de nível. O plano de Beru, na verdade, fazia muito sentido. O problema é que é muito chato. Soul se sentira irritado com as coisas que Beru vinha falando desde mais cedo na masmorra das sombras, mas a formiga não tinha tido a intenção de irritar. Até porque, não sendo um humano, ele não entendia como funcionava a complexidade das emoções humanas. Que? Jovem mestre. Eles estão vindo de novo. Levante-se e lute. Não falta muito para você subir de nível. Soul cerrou os dentes e estendeu a mão. Poder do governante. Uma mão invisível voou para a frente e levantou um machado de pedra do cadáver de um goblin. Ele percebera durante a batalha que poderia levantar cerca de 10 kg com aquele seu poder do governante. Era o suficiente para levantar um bebê que estava dando seus primeiros passos. E, claro, também podia levantar um machado de pedra. Talvez, quando ainda era um bebê, ele tenha usado essa habilidade para voar pela casa. Soul girou um machado de pedra que flutuava no ar ao redor de seu corpo. Isso ajudaria a se defender um pouco melhor. Vendo aquilo, os olhos de Beru brilharam. Que vai usar o poder do governante desse jeito? Parece que vai funcionar. Soul estava pensando que aquela formiga na verdade poderia ser um demôniozinho. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Soul não estava achando aquela a melhor das experiências. Mas, depois de ficar sangrando e lutando por tanto tempo, seu nível estava finalmente subindo. E, ao subir de nível, suas feridas eram fechadas. Sua vitalidade, que estava tão baixa a ponto de ele acreditar que se desmaiaria a qualquer instante, também fora revigorada. E, acima de tudo, conforme seu nível subia, Soul ficava cada vez mais forte. E então, finalmente, tempo restante. 0 horas 0 minutos 0 segundos. Você concluiu a missão. Você subiu de nível. Nível 7 volts. Gvu. Gvu. Quando o tempo acabou, os goblins, que perseguiam Soul ferozmente, se espalharam e se esconderam na escuridão. Então acabou. Soul olhou em volta sem parar de correr. Antes que percebesse, ele estava cercado só por cadáveres de goblins. Um silêncio pesado pairava no ar, o mesmo de quando ele chegara ali. Bom trabalho. Estou tão orgulhoso. Clap, clap, clap.
Beru quebrou o silêncio e bateu palmas com entusiasmo. Finalmente aqueles desgraçados reconheceram o jovem mestre. Agora, eles devem ter percebido que derrotar o jovem mestre não será tão fácil quanto parece. Tão fácil quanto parece. Isso mesmo, você ainda está no nível de uma larva de formiga. Te matar ainda é muito fácil. Você ainda está no nível 7. Seu filho Da foi então que Ding. A recompensa pela conclusão da missão chegou. Deseja conferir a recompensa? S/N. Sim, assim que Soul terminou de responder, a mensagem se expandiu. Você recebeu a seguinte recompensa. Recompensa: Pedra Rúnica. Extração das sombras.